Olá, boa noite. Bora papear um pouquinho. Todo mundo ouvindo? Maravilha, ótimo. Então tá, hoje é a nossa live de perguntas e respostas. Tem sido legal a gente fazer essa troca aqui e trazer para vocês, para que tire dúvidas da maioria aí, né? E são dúvidas comuns que surgem várias vezes, então eu acho que trazendo esse momento é importante para que vocês tenham conhecimento e informações seguras baseadas em evidências científicas, tá certo? Então tá, vamos começar. E eu vou lendo as perguntas aqui, vou respondendo para vocês, tá certo? Beleza. A primeira pergunta é: quando fazer o plano de parto? Bem, o plano de parto, muitas pessoas nem conhecem esse nome. O plano de parto é um documento válido juridicamente que serve para a pessoa gestante escrever ali tudo o que ela quer para o seu pré-natal, para a sua gravidez e para o seu parto especificamente. Durante o pré-natal, a gente vai traçando aí, né, todos esses detalhes e tirando dúvidas. E o momento ideal para fazer o plano de parto em si é durante todo o pré-natal, tá? O pré-natal, ele serve justamente para isso, para que a gente consiga conversar com vocês e trazer as informações sobre como funciona o parto, quais as fases do trabalho de parto, quais são as possíveis intervenções, o que acontece, né, nesse momento que é instintivo, mas que precisa de muito preparo. São 40 semanas, em média, de preparo, né, para que o parto em si aconteça. E o parto acontece rapidamente, ele pode durar horas, né, ou pode durar dias, especialmente em casos de indução do trabalho de parto. Então, o plano de parto nada mais é do que um documento válido juridicamente que você vai descrever ali o que você quer para esse momento. E um dos pontos principais em relação ao plano de parto é a educação perinatal. A educação perinatal é feita pelo obstetra, mas também pelos outros profissionais da equipe, como a doula e a enfermeira obstetra, por exemplo. Estas profissionais vão te ensinar com mais detalhes sobre as fases do trabalho de parto e o que esperar desses momentos. Por que o obstetra não faz isso com tanta destreza? Porque o obstetra é a parte técnica, né, ali deste pré-natal, assim como a enfermeira obstetra e obstetriz também. Então, a gente está preocupado em garantir a segurança técnica deste momento, da gravidez e do parto. Já a doula é a pessoa que vai trazer estas informações em relação ao trabalho de parto de uma forma que vocês consigam entender melhor, né? Que tragam mais essa proximidade, tanto para a pessoa gestante quanto para o acompanhante. E preparar essas duas pessoas é fundamental para o bom desenrolar deste trabalho de parto. Muitas pessoas perguntam por que eu não tenho um modelo de plano de parto. Porque o plano de parto é individual. Cada pessoa vai ter um desejo para o seu próprio parto. E ter um modelo acaba que engessa muito esse momento que é tão pessoal ali dessa família. Além disso, eu sempre digo que as condutas do plano de parto são baseadas no manual do Ministério da Saúde, na diretriz de assistência ao parto normal. Então, tudo que está lá, basicamente, é o que todos os obstetras deveriam fazer. Porém, nós sabemos que esta não é uma realidade. E por isso que é extremamente importante
que a pessoa gestante e sua família façam um plano de parto, para que a equipe que vai te acompanhar saiba que você entende do processo e que você quer que os seus direitos básicos sejam resguardados. Infelizmente, a gente precisa lançar mão deste artifício, deste documento, para garantir a segurança e para prevenir violências obstétricas. A gente teve uma live recentemente com uma advogada, que é a doutora Andresa, que é especialista em violência obstétrica, e ela falou muito sobre a importância do plano de parto para prevenir esse tipo de intercorrência que, infelizmente, é muito comum e é um dos grandes medos de todas as mulheres que estão gestantes, com razão. E a grande parte do medo e de todas essas questões que se falam sobre partos, né, que são muito perigosos e muito dolorosos e problemáticos e assassinos. Na verdade, o problema não é o parto em si, mas sim a assistência. Então, o plano de parto precisa ser construído durante toda a gestação e baseado no conhecimento dessa pessoa que está gestando. Não adianta pegar um plano de parto avulso na internet e não saber muito bem, detalhadamente, o que está escrito ali, como que aquilo ali funciona e qual é a possibilidade para a realidade que você vai ser assistida. Como, por exemplo, algumas intervenções são mais executadas em alguns lugares do que outras coisas não têm possibilidade de fazer em alguns locais, como, por exemplo, a analgesia de parto, a analgesia peridural, que é feita nas costas, no mesmo lugar da anestesia da cesárea, só que é uma outra técnica. Ela é um direito da pessoa gestante em trabalho de parto e nós não temos disponível amplamente no Brasil. Então, é muito difícil isso, né? Porque tá lá na diretriz do Ministério da Saúde, mas na prática a gente não tem. Então, não adianta escrever sobre a analgesia de parto no plano de parto, querendo ou não querendo analgesia, se a gente não tem disponível, né? Então, a gente precisa adequar o plano de parto à sua realidade. Outro ponto do plano de parto é que existe um mnemônico. O que é mnemônico? São as letrinhas, né, que a gente usa para lembrar o que a gente precisa para escrever esse plano de parto. E eu gosto de falar desse mnemônico para as pessoas que eu estou acompanhando e para que elas repensem um pouco sobre como construir, né, esse plano de parto. E ele é VACTOR. V de valores, né? Então, o parto é um momento que é familiar e é um momento cultural e a gente precisa respeitar os valores dessa família. E valores inclui quem você quer que esteja com você, o que você quer fazer quando esse bebê nascer, se você quer fazer uma oração, se você quer tirar fotos ou não, né? Quais são seus medos, seus anseios em relação ao seu próprio parto. Então, só a pessoa que está gestando que vai descrever isso, né? E é extremamente importante que a gente use esses dados que a pessoa está abrindo o coração dela para nos falar, para fazer com que seja a melhor experiência possível e não para usar isso contra essa pessoa. Tá? Então, às vezes a gente usa da fragilidade das pessoas e o parto é um dos momentos em que essa pessoa está mais fragilizada, mais suscetível, né, e a intervenções externas, e a gente não pode usar da fragilidade dessa pessoa para fazer coisas que às vezes são, né, tidas como realmente violências, tá? O A é de ambiente. Então, qual que é o ambiente que você idealiza para o seu parto? Como que você gostaria que as luzes ficassem? Se você quer levar música, se você quer aromaterapia, você quer levar fotos e algumas pessoas levam algumas imagens religiosas, né? Então, a gente precisa respeitar esse momento da família. E o momento não é nosso como profissionais, é dessa família que está passando por isso.
Então, a gente precisa respeitar, né? E a gente já tem largas, inúmeras evidências mostrando que um ambiente respeitoso e acolhedor favorece com que esse parto aconteça de uma forma muito mais fluida, tranquila e que traga boas experiências. A luz, né, no trabalho de parto, a luz acesa, muita gente falando e muitos estímulos favorecem com que essa pessoa não libere os hormônios necessários para que o parto aconteça como deve acontecer. Então, estímulos demais, conversa demais, luzes, né? Pessoa entrando e saindo na sala, outras pessoas. Então, tudo isso dificulta o bom desenrolar do parto. E é importante que você escreva isso no seu plano de parto. O C é de conforto, né? O conforto é o que você deseja para alívio da dor. A gente sabe que o parto vai doer. Então, é importante que a gente fale sobre isso, sobre a dor do trabalho de parto e sobre o que a gente vai fazer para aliviar essa dor, né, do trabalho de parto. A maioria das vezes, o conforto está em estar com pessoas que você gosta, estar em um ambiente acolhedor, ter ali coisas que te trazem lembranças boas. E isso é extremamente importante, mas nós temos também os métodos não farmacológicos para alívio da dor, como chuveiro, banho de imersão em água, bolsa de água quente, o pente ou a escova que as doulas levam, né? Então, tudo que a gente tiver disponível de métodos não farmacológicos para alívio da dor e também farmacológicos. Aí é que entra a analgesia de parto, quando a gente tem disponível. Mas a gente tem outras formas de analgesia, como as analgesias venosas com medicações. Nós temos as analgesias com gases. Existe um gás, que é o óxido nitroso, que as mulheres podem aspirar para analgesia também, porém é muito raro ter no Brasil. Mas existe, e é importante que essa pessoa saiba todos os métodos que existem disponíveis no lugar que ela vai ter o parto, para que a gente trace esses planos realmente e imagine, né, para que essa pessoa consiga se sentir pertencente a esse momento e que realmente se imagine vivendo boas experiências. O T é de tratamento, como que essa pessoa gostaria de ser tratada. Então, é importante a gente considerar, né, isso. Se a pessoa chama Joana e ela quer ser chamada de Maria, a gente vai chamá-la de Maria. E isso cabe para outras questões, outras identidades de gênero e enfim. Então, a gente precisa respeitar essa pessoa como uma pessoa, isso é o direito dela. Tá? Então, é importante que a gente fale sobre isso e que a gente chame as pessoas pelo nome, né? Não chame as pessoas de mãezinha, de querida, de flor, né? Isso só se ela permitir ou dê um apelido que a pessoa não gosta. Então, a gente vai chamá-la como ela gosta de ser chamada e tratá-la como ela quer ser tratada, tá certo? O O é de opções, né? E se o seu parto não sair conforme o planejado, quais são as outras opções? Quais são os outros planos? Lembrar sempre que o parto é imprevisível e ele pode tomar diferentes rumos. Então, a gente fala que muitas pessoas queriam querer parir, né? Porque só quer parir se o parto for rápido, indolor e se já chegar na maternidade nascendo. Fora disso, não quer. Então, essa pessoa não está preparada para o parto, porque o parto pode ser uma maratona de dias, como ele pode desenrolar em poucas horas ou minutos. Ele pode ser um parto natural, como ele pode precisar de algumas intervenções, às vezes muitas, às vezes poucas. Ele pode ser um parto espontâneo, mas pode ser um parto induzido, que pode demorar dias, 3, 4, 5 dias. E pode ser que sejam necessárias intervenções obstétricas um pouco mais agressivas, né, para as pessoas leigas,
como partos instrumentados a vácuo ou fórceps, por exemplo, ou uma cesárea de emergência, ou algum desfecho não esperado, um óbito, ou um bebê que foi para UTI, ou uma mãe que foi para UTI, precisou de transfusão de sangue. Então, a gente precisa falar sobre os desfechos desse parto. E nem tudo é do jeito que a gente imagina ou espera. Claro que ninguém engravida pensando que pode morrer, mas pode. Para morrer só basta estar vivo, né? Então, pode acontecer, independente da assistência. Claro que a maioria dos óbitos, tanto maternos e neonatais, são óbitos evitáveis, mas óbitos inevitáveis também podem acontecer. E se acontecer, como que a gente vai lidar com isso? E se o desfecho pior é o óbito, mas temos outras coisas aí nesse meio do caminho, outras intervenções, romper a bolsa ou não, ocitocina, episiotomia, como que a gente vai fazer a dequitação dessa placenta? Tudo isso a gente precisa conversar antes de você chegar no parto. Se você chega para parir sem saber como que sai a placenta, né? Tem gente que não sabe nem que tem placenta. Então, isso é extremamente importante. E o que causa o medo das pessoas em relação ao parto é a falta de conhecimento. Então, a gente sabe que nasce, né? Todo mundo nasce, mas como? Como que a gente chega lá? Né? Então, isso não é instintivo, a gente não nasce sabendo e a gente precisa de ajuda para ter esse conhecimento e para que as coisas se desenrolem de uma forma mais tranquila. E o R é de recuperação. Como que a gente vai fazer quando esse bebê nascer? Se o bebê nascer bem, você quer que ele vá direto para o seu colo, ou você não quer ver, quer descansar, ou você prefere que vista roupinha de tal cor. Ontem a gente teve um parto lindo e logo depois que nasceu, que ela ficou com o bebê e tudo, foram pegar a roupinha, pediram para o pai pegar a roupinha em um determinado momento do parto e o pai pegou a roupa que ele viu primeiro. E aí, em outro momento, a mãe falou, não, a primeira roupa é a roupa lilás. Beleza, todo mundo, tá bom, a roupa lilás, vamos procurar a roupa lilás. Procuramos e achamos a roupa lilás e a bebê ficou linda na roupa lilás que a mãe escolheu. Então, são pequenos detalhes que fazem com que essa experiência seja única e inesquecível para essa família. Além disso, na recuperação, né, esse R de recuperação, a gente fala também sobre os cuidados com o bebê, sobre os cuidados para evitar hemorragia, né, o que a gente faz, quais são os protocolos, e se acontecer uma hemorragia, o que a gente vai fazer, né, são as outras intercorrências. Então, tudo isso você precisa saber antes de ir para a maternidade. Assim que o bebê nasce, a paciente ganha uma injeção de ocitocina na perna, que é para evitar hemorragia. Isso todas precisam receber. Isso é um protocolo internacional para evitar uma das principais causas de morte materna no mundo, que é a hemorragia. Então, às vezes, o bebê nasceu, tá ali, né, e já vem a enfermeira, uma injeção aqui de ocitocina, evitar hemorragia, paf, fez. Se você sabe o que é, você vai falar, beleza, tá, pode fazer. Se você não sabe, até que a gente te explique o que é, para que previne, a importância, já passou o tempo que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer imediatamente depois que o bebê nasceu. Então, essa é uma das coisas que são mais difíceis na obstetrícia, assistir, né, a partos e ver o quanto as pessoas não têm um mínimo de informação sobre o que elas vão passar. Então, é isso, para isso que serve o plano de parto. Então, são 9 meses, 40 semanas, para que você pergunte tudo, estude tudo, veja o renascimento do parto, leia, converse com outras pessoas, traga dúvidas, anote todas as dúvidas para levar na consulta, contrate uma doula, tenha consultorias, né, para que você realmente se prepare para esse momento. Porque não adianta só querer. Querer sem informação, geralmente não dá certo. Algumas vezes dá, mas a experiência pode não ser tão boa, especialmente se a gente precisar de intervenções e sair fora do planejado. Então, a vida é feita de altos e baixos e a gente precisa realmente estar preparado para o que pode vir. Certo?
Já falei aqui zilhões de horas sobre uma pergunta. Essa outra pergunta aqui fala muito sobre essa conversa que a gente está tendo. Como controlar a ansiedade no início de uma gestação para que não vire uma preocupação? Não ter ansiedade é impossível, tá? É uma coisa nova, o seu corpo, a sua vida, tudo vai se transformar a partir de agora. Geralmente é tudo novo, desconhecido. Mesmo que depois de 2, 3, 4 gestações, cada gestação é única, é um contexto diferente, é um filho novo, né? Então, gera ansiedade mesmo. O desconhecido, o novo, gera ansiedade. Isso é do ser humano, tá? Mas a gente precisa realmente de mecanismos para lidar com isso, como informação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar pessoas da sua confiança, profissionais, para te guiarem neste caminho, tá? Então, uma obstetra de confiança, uma enfermeira obstetra ou obstetriz, uma doula, uma equipe para te auxiliar nesse processo, para que você se sinta segura. O que vai minando aí nossa ansiedade, nossos medos em relação à gestação? Segurança, informação, não tem outro jeito, tá? Então, estar cercada de bons profissionais, se dedicar para aprender também sobre as mudanças que estão acontecendo com você, sobre os próximos passos que você vai precisar passar. É extremamente importante e fundamental para o bom desfecho dessa gravidez e para a gente ajudar a controlar toda essa ansiedade. Um outro ponto extremamente importante para ajudar no controle não só das ansiedades, mas no controle da sua própria saúde é atividade física, né? Então, quando a gente faz atividade física, a gente libera ali vários hormônios que nos ajudam a oxigenar melhor, pensar melhor e organizar melhor nossas ideias, nossos medos, nossas angústias. Então, a atividade física é a nossa aliada na gravidez e na vida, né? Então, na gravidez, que são 2 vidas, não é diferente. Então, é fundamental também. Existe alguma possibilidade de sair da hipertensão gestacional do início da gravidez ou ela segue até o fim? Vamos lá, hipertensão é sempre um assunto que eu amo falar, porque é um assunto extremamente importante e também é uma das principais causas de morte materna no mundo. Então, nunca é demais falar sobre hipertensão e hemorragia. Se a hipertensão apareceu no início da gravidez, ela não é uma hipertensão gestacional. Ela é uma hipertensão que muito provavelmente você já tinha e não sabia. Foi diagnosticada na gravidez. O diagnóstico de hipertensão, ele não acaba, ele não some, a hipertensão não se cura. Ela pode ser controlada, mas curada não. Não existe, eu tive hipertensão na gravidez e se resolveu. Não. A gente pode controlar. E uma pessoa que desenvolveu hipertensão no início da gravidez, ela é uma pessoa de alto risco para desenvolver pré-eclâmpsia e todas as outras complicações relacionadas à pré-eclâmpsia. Restrição de crescimento fetal, síndrome HELP, eclâmpsia, óbito fetal e materno. Então, a hipertensão na gravidez não é brincadeira. A gente precisa ser agressivo contra ela e usar todas as medidas disponíveis para controlar essa hipertensão, para que lá na frente ela não cause problemas muito mais graves, tá? Então, é extremamente importante que façam um pré-natal de alto risco, que tenham um acompanhamento adequado e que isso seja muito, muito, muito bem acompanhado, que você siga as recomendações, porque não adianta só a gente fazer a nossa parte se você não fizer a sua. Então, seguir as recomendações e fazer as coisas como a gente recomenda, que peça que faça. Tem que medir a pressão todo dia, a gente vai medir a pressão todo dia. Tem que fazer exercício físico, a gente vai fazer exercício físico. Tem que tomar AS e cálcio, a gente vai tomar. Se tem que tomar medicação para pressão, a gente vai tomar também. Então, mas é muito remédio. Sim, é muito remédio. Antes de tomar muito remédio do que perder o bebê, ou precisar ir para UTI, ou várias outras complicações muito graves que a hipertensão pode causar, tá certo?
Então, é extremamente importante ter esse acompanhamento muito próximo, muito cuidadoso com a paciente hipertensa. Como acontece a cirurgia cesariana tecnicamente e quais os possíveis impactos? Bem, a cirurgia cesariana é uma cirurgia muito valiosa, muito importante e uma cirurgia que eu respeito demais, tá? Mas é uma cirurgia grande e que pode ter graves complicações. O Brasil é o país vice-campeão no mundo em número de cesáreas. E mais de 50%, quase 60% dos nascimentos no Brasil são por via cirúrgica. E por causa disso, temos várias complicações de cirurgias desnecessárias, tá? Então, como que é feita a cesárea? A paciente precisa, depende, né, se vai ser uma cesárea de emergência ou uma cesárea eletiva, que é uma cesárea agendada. Algumas pacientes realmente vão precisar de cesárea agendada, tá? Mas isso é a minoria. A maioria das cesáreas realmente são cesáreas de emergência, cesáreas com indicação médica, tá? Não porque sim. Então, a maioria das cesáreas deveriam ser cesáreas de emergência. E como que ela é feita, né, tecnicamente? A paciente, no centro cirúrgico, recebe uma anestesia nas costas, que chama raquianestesia, que é diferente da peridural. E essa anestesia paralisa da cintura para baixo, para que ela não sinta, né, o procedimento. É feito um corte na região púbica dessa paciente. E esse corte é feito em várias camadas. A gente corta a pele, corta o tecido subcutâneo, que é a gordura, corta a aponeurose, que é uma outra estrutura, depois abre a musculatura, que geralmente não precisa cortar, a gente abre com a mão, algumas vezes precisa cortar. Depois a gente tem o peritônio, que tem uma camadinha, que é o peritônio parietal. Depois a gente tem o útero, que tem o peritônio visceral, a camada muscular do útero. Depois a gente chega na bolsa, que a gente tem que abrir a bolsa do líquido amniótico, né? A bolsa amniótica. E aí sim que a gente vai retirar o bebê, tá? Então, são todos esses processos. A gente retira o bebê, depois retira a placenta, depois limpa o útero com a mão, depois dá ponto no útero, limpa toda a cavidade abdominal, observa sangramento, porque a principal complicação da cesárea é hemorragia. A cesárea, por si só, uma cesárea tranquila, que não aconteceu nenhuma intercorrência, sangra o dobro do parto normal. Então, se sangra já o dobro, é uma cesárea complicada, sangra ainda mais e pode gerar realmente hemorragias graves. Então, o próximo passo depois de fechar o útero é checar todos os detalhes para ver se não tem hemorragia, se a gente não pegou nenhum vaso importante e se esse útero está contraindo adequadamente. Depois do parto normal, a gente libera hormônios para contrair esse útero de uma forma fisiológica, natural, e a gente ainda recebe a ocitocina intramuscular para ajudar nessa contração. Na cesárea, a gente não libera esse hormônio, então é muito mais comum que esse útero fique mole e se encha de sangue e cause hemorragia por atonia. E a gente precisa de ocitocina, que o anestesista vai fazer na veia para ajudar esse útero a contrair, mas a gente só pode fechar a barriga depois que a gente checou que esse útero realmente contraiu e não está tendo hemorragia. Depois a gente vai fechar as camadas. Algumas camadas que a gente abriu a gente não fecha, porque aumenta o tempo cirúrgico, aumenta dor e aumenta complicações cirúrgicas. Tá? Então, a gente fecha algumas camadas que são mais importantes, como a aponeurose, por exemplo. Depois, a gente dá uns pontinhos no tecido subcutâneo, que é a gordura, para evitar coleções ali e infecções. Depois, a gente fecha a pele e faz um curativo. Então, não é um procedimento simples, é um procedimento que pode ter várias complicações. A principal delas é realmente a hemorragia. E uma hemorragia durante a cesárea é muito delicada. A gente tem alguns vasos sanguíneos muito importantes, como as artérias uterinas, por exemplo, que vão irrigar esse útero durante a gravidez para nutrir esse feto. E a cesárea
não é raro acontecer, algumas vezes a gente acaba lesionando essas artérias porque não tem jeito, tem que cortar, não é mesmo? E artéria sangrando sangra muito. E às vezes é difícil conter esse sangramento, então há grandes chances dessa pessoa realmente precisar de outras medicações para conter hemorragia e às vezes até mesmo transfusão de sangue. Fora isso, a gente tem as complicações pós-operatórias que podem acontecer, retenção urinária, cefaleia pós-RAC, que é a dor de cabeça causada por uma complicação anestésica. Nós temos tromboses, que são muito mais comuns em pacientes que foram submetidas à cesárea. E então são várias complicações realmente que podem acontecer. E se a gente tiver cesáreas de repetição, a segunda, a terceira, a quarta cesárea, a gente aumenta muito a chance de outras complicações, como lesão de bexiga, lesão de intestino, acretismo placentário, que é quando a placenta se gruda de forma anormal no útero, que aumenta muito mais a chance de hemorragia e às vezes até de histerectomia, que é a retirada desse útero durante a cesárea. Então, é isso, tá? Que pode acontecer. E fora as complicações, né? Dor, que algumas pessoas sentem dor ou dormência no local da cirurgia para sempre. Então, isso também pode acontecer, tá? Então, se você for uma pessoa que quer fazer cesárea, tudo bem, mas pergunte ao seu obstetra todas as complicações que podem acontecer e faça um termo de consentimento livre e esclarecido, com tudo isso escrito, porque você precisa ter consciência dos procedimentos a que você pode ser submetida, tá? Então, isso pode acontecer. Outra coisa que eu não falei, que também é muito comum acontecer na cesárea, é a extração fetal difícil. Às vezes as pessoas acham que é fácil a gente tirar o bebê da barriga, não é, tá? Não é fácil e às vezes é muito difícil, inclusive, às vezes a gente precisa de manobras muito invasivas para tirar esse bebê, às vezes a gente precisa usar fórceps e vácuo extrator para tirar esse bebê, inclusive na cesárea, às vezes a gente precisa cortar músculo, cortar mais esse útero para tirar esse bebê. Às vezes a gente precisa fazer manobras muito mais invasivas, puxar o bebê dando uma cambalhota pelo pé, e isso pode trazer lesões também, pode trazer fratura de ossos, pode trazer lesões cerebrais, enfim, várias outras coisas podem acontecer também. Pediram para eu falar dos gases pós-cirúrgicos, também é muito comum ter muitos gases e o abdômen ficar muito distendido no pós-operatório, tá? Porque a gente mexe na barriga, né? Cai sangue, cai líquido amniótico dentro dessa barriga e isso irrita ali o intestino e o intestino pode ficar mais lento para funcionar. Qualquer cirurgia abdominal pode causar um intestino mais lento para funcionar e realmente ter muitos gases. E a distensão abdominal com a barriga cheia de pontos, com certeza vai doer, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso e às vezes a gente precisa de fazer uma analgesia melhor, dar medicações fortes para dor, para que essa pessoa consiga andar, né? Para que esse intestino volte a funcionar e elimine esses gases, para reduzir a dor. Às vezes tem muita dor, a barriga distende, a paciente não anda porque tem medo da dor e aí distende mais e dói mais e vira um caos. E algumas vezes esse intestino também tem outras complicações que a gente chama de íleo adinâmico ou íleo paralítico ou íleo pós-operatório, que é quando o intestino não funciona, para de funcionar e a paciente começa a vomitar muito e a gente precisa passar sonda para tirar as secreções gástricas, para que ela não vomite tanto. Esse intestino inchado pode fazer hérnias, então são complicações que podem acontecer, tá? Então é importante você saber sobre isso. E isso também são cesáreas, as cesáreas que têm indicação, tá? Cesáreas salvadoras de vida, também podem acontecer complicações. Então é importante saber que mesmo que você queira um parto normal e foi para cesárea, isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Perguntaram uma coisa muito legal aqui também, não pode falar se não fica com gases. É mito ou realidade?
mito totalmente, tá? Não faz o menor sentido. Então a gente vê assim muito, não pode levantar a cabeça porque senão dá dor de cabeça, também é mito, tá? A cefaleia pós-RAC não está relacionada com elevar a cabeça, ela está relacionada com a saída do líquor pela coluna lá na anestesia. É uma complicação anestésica, não é relacionada aos hábitos da paciente, nem o que ela fez ou deixou de fazer. Então, isso é mais uma forma de punir essas pessoas e culpabilizar a mãe que acabou de ter um bebê e não pode levantar a cabeça para amamentar, não pode nada, né? Então, isso é mentira, tá? Falar também não causa gases, a pessoa pode falar, o que causa gases é a própria cirurgia mesmo, né? Essa irritação ali abdominal pode causar gases e não é falar que vai aumentar ou diminuir isso. Mais uma vez, culpabilizando essa mulher que às vezes está super feliz que o bebê dela chegou, quer falar com o bebê, com a família. E não pode, mas pode, tá? Isso não tem nada disso descrito na literatura. Então, a gente não vai recomendar coisas que não são cientificamente comprovadas. Outra coisa relacionada à cesárea, perguntaram se... Deixa eu ler aqui, tem outra pergunta sobre cesárea. É verdade que é bom colocar gelo em cima da cicatriz de cesárea? Não, mentira. Não tem que colocar gelo em cima da cicatriz da cesárea. A cicatriz da cesárea, depois que terminou o procedimento, a gente precisa fazer um curativo compressivo. Coloca gaze e faz um curativo bem apertadão, que é para prevenir sangramento, tá? E esse curativo vai ficar só até o banho dessa mulher. Quando ela mexer as pernas, acabou de mexer as pernas, ela já pode sentar, ela já pode comer e ela já pode levantar para fazer xixi, tomar banho. Então, a anestesia da cesárea dura em torno de 2 a 3 horas. Então, se a paciente já está mexendo a perna, se ela consegue mexer tranquilamente, ela já pode sentar, comer e deambular. Tá? E quando ela for tomar banho, depois que ela comeu, que ela levantou, não ficou tonta, nada disso, não desmaiou nem nada, ela pode tomar um banho, que ela vai estar suja de sangue, e aí a gente vai tirar o curativo no banho. Depois disso, não tem curativo, é água e sabão. Água e sabão e pronto, deixar seco. Não tem que passar nada, não tem que colocar gelo. O gelo, inclusive, pode fazer queimadura térmica na pele, tá? Então, não coloca gelo em cicatriz de cesárea, tá certo? Às vezes, a gente pode precisar de alguma outra coisa para ajudar a cicatrizar, mas isso é muito raro, tá? Então, assim, muito raro mesmo. Então, é só água e sabão, é o suficiente. Não tenha medo de lavar. Como que a gente lava a cicatriz da cesárea? Sabão na mão, esfregou, fez espuma, passou em cima dos pontos. Tem que passar, não tem jeito. Enxagou, enxugou, pronto, tá limpo. Não deixar abafado, às vezes usam calcinhas mais altas, né, por causa da recuperação do abdômen, e a cicatriz acaba ficando muito úmida, suada, enfim, né, muitas coisas ali, e isso acaba aumentando a chance de ter infecção. Então, tem que deixar a cicatriz livre para respirar e não ter infecção, certo? Então, nada de abafar, nada de ficar fazendo curativo depois, tá certo? Outra pergunta aqui. Geralmente, os médicos prescrevem a alimentação 6 horas após a cirurgia. Está correto? Não, não está correto. O jejum pós-operatório não é o ideal. Essa pessoa, depois que ela já está assentando, que ela consegue mexer as pernas, ela pode e deve comer. Veja bem, ela ficou de jejum, se for uma cesárea planejada, agendada, ela já ficou de jejum por 8 horas antes de fazer o procedimento, 6 a 8 horas. Aí fez a cirurgia, que demora mais ou menos ali, coloca aí, 40 minutos, 1 hora. E depois mais 6 horas sem comer. Não tem justificativa, ela vai fazer hipoglicemia, ela não vai conseguir amamentar, então não precisa disso. Mexeu a perna, tá sentando, não tem nenhuma outra intercorrência como hemorragia,
pressão alta, que está muito alta, né, no momento, ou alguma outra intercorrência que justifique, não é um procedimento, isso não tem justificativa, tá? Então, é isso. Só um minutinho, vamos ver a outra pergunta. O segundo parto realmente tende a ser mais rápido que o primeiro? O parto, como eu disse, é imprevisível. Pode ser mais rápido que o primeiro, como pode não ser, tá? A literatura diz que geralmente as mulheres que têm outros partos, né, o segundo, o terceiro, o quarto parto, costuma ser mais rápido. Afinal, o seu corpo já viveu isso uma vez, já sabe o caminho, né, a seguir. Mas não necessariamente, tá? Pode acontecer de ser mais demorado ou de ter outras intercorrências que o primeiro parto não teve. Então, a gente precisa saber que tudo pode acontecer e estar preparado realmente para outras intercorrências. Mas, geralmente, sim, é mais rápido, tá bom? Fórceps. Fórceps foi proibido? Às vezes eu falo sobre fórceps aqui e sempre surge essa pergunta. Nossa, mas fórceps nos dias atuais, o que é isso? Violência obstétrica, né? Foi proibido, proscrito. Não, o fórceps não foi proibido, não foi proscrito. E é um instrumento muito útil na obstetrícia contemporânea, baseada em evidências científicas. A verdade sobre o fórceps é que ele foi muito mal utilizado realmente, né? Há pouco tempo atrás, todas as mulheres que tinham o primeiro parto ganhavam um fórceps, porque na concepção médica essas mulheres não iam conseguir parir e precisavam de uma grande ajuda. E essa grande ajuda era uma episiotomia, que era um corte, né, na vulva ali, e um fórceps de alívio. Porém, a obstetrícia baseada em evidências é muito recente, então grande parte das condutas obstétricas eram baseadas em achismos realmente. Então, depois que a obstetrícia baseada em evidências surgiu, que estudos comparativos e estudos randomizados foram feitos com várias pessoas em vários lugares diferentes, demonstraram que o uso do fórceps é muito restrito. A gente só vai utilizar fórceps em emergências. O parto assistido a fórceps ou vácuo é um parto de emergência e esses instrumentos são salvadores de vida. Ah, mas por que não faz cesárea? Porque esse bebê, quando a gente precisa usar um fórceps ou vácuo, ele precisa nascer pela via mais rápida, geralmente, tá? Então, se a gente já tá vendo o cabelo do bebê, vai demorar muito mais transferir essa paciente para o centro cirúrgico, anestesiar, abrir a barriga, empurrar esse bebê pela vagina para tirar ele pela barriga, fora os riscos maternos, tá? Que quando a gente faz isso, às vezes a gente precisa realmente, às vezes o fórceps não dá certo e a gente precisa ir para uma cesárea de emergência. E retirar esses bebês é muito difícil e aumenta muito o risco materno de hemorragia, esterectomia e infecções graves. Então, é importante falar sobre isso. Pode ser que o seu parto precise de vácuo extrator ou fórceps. E são instrumentos salvadores de vida. Hoje, como a gente já tem vácuo extrator de uma forma mais ampla e difundida, a gente deixou o fórceps realmente para situações muito delicadas, que o vácuo não deu certo, ou bebês que estão muito mal posicionados, tá? Então, é raro realmente a gente precisar de fórceps hoje, mas a gente precisa. E que bom que a gente tem ele, porque ele já salvou muitas vidas e continua salvando. Inclusive, na cesárea, a gente pode precisar usar o fórceps em extrações fetais difíceis, tá? Então, é importante que você saiba disso. Ah, mas machuca o bebê? Pode machucar, mas a chance disso acontecer é baixa. Com certeza, se foi necessário usar o fórceps, é porque esse bebê estava precisando nascer muito rápido ou foi um parto muito difícil e lesões nesse bebê provavelmente, possivelmente, já iriam acontecer. E um fórceps bem aplicado por um profissional treinado, tá, que saiba o que ele está fazendo,
e que faça direito todas as medidas de segurança, é muito raro acontecer lesões no bebê. E as principais são marquinhas roxas que podem ficar no rosto, na pele, e isso some, tá? E ter um bebê vivo e saudável não se compara a essas marquinhas. E geralmente isso some depois, muito rápido, mas existem outras complicações mais graves que também podem acontecer. E geralmente são casos muito raros e muito graves, mas que são emergências, tá certo? É importante saber sobre isso. Essa pergunta também é muito legal. Por que acontece tanto pré-natal e parto de alto risco? Sim, isso é muito mais comum do que a gente gostaria, né? E isso acontece muito, gestações e partos de alto risco, por vários fatores. Os principais fatores são nossos hábitos de vida. A gente não pode negar que nossos hábitos de vida pioraram muito, né? Com o advento das tecnologias, com os trabalhos excessivos, com as inúmeras cobranças, com a alimentação de má qualidade, cheia de transgênicos e agrotóxicos, o sedentarismo. Então, tudo isso são maus hábitos de vida e que, consequentemente, vão trazer complicações para a gravidez. Também temos um outro ponto muito importante relacionado ao pré-natal de alto risco, é que a maioria desses pré-natais de alto risco, eles poderiam ter sido evitados. Tá? Se a gente tivesse feito consulta pré-concepcional, melhorasse as condições físicas e mentais também desta pessoa antes de engravidar, isso já muda muito o desfecho dessa gravidez. Às vezes as pessoas acham que é banalidade fazer consulta pré-concepcional e não é. As pessoas não estão preparadas para ouvir do profissional o que elas talvez não gostariam de ouvir. Na consulta pré-concepcional, às vezes a gente realmente contraindica a gestação naquele momento, por motivos de segurança. Então, se a paciente foi diagnosticada com uma hiperglicemia, uma diabetes, uma hipertensão ou uma obesidade muito grave ou algum outro problema que pode colocar a vida dela e desse bebê em risco na gravidez, é papel do profissional contraindicar a gravidez no momento e orientar sobre esses riscos. Fazer com que a gente tenha melhorias dos hábitos, mudança aí nesse quadro para engravidar de uma forma mais saudável. A gente não tá falando aqui de gravidez a qualquer custo. Às vezes a gente quer muito uma coisa, mas às vezes não é o momento ideal, né? E para que a gente previna desfechos adversos que são muito difíceis de lidar, é muito importante que a gente entenda sobre riscos, né? E gerenciamento de riscos. E pessoas que engravidam sem consulta pré-concepcional ou apesar das complicações que porventura já tenham, precisam de acompanhamento muito cuidadoso no pré-natal. Muitas complicações, como a pré-eclâmpsia grave, os óbitos, né, diabetes descompensada e outras complicações infecciosas, como toxoplasmose na gravidez, infecções sexualmente transmissíveis, tudo isso, o pré-natal é para diagnosticar precocemente ou observar algum fator de risco de que possa acontecer, antever essa complicação e fazer alguma coisa para que não aconteça. Se a pessoa vai para o pré-natal, na primeira consulta de pré-natal a pressão está alterada e ninguém faz nada, não é pré-natal, né? Então, o pré-natal não é para a paciente ouvir só o que ela quer. É para ouvir o que tem que ouvir e fazer o que tem que fazer. Senão não adianta e realmente a gente vai ter muita gestação complicada. E é isso, hoje a nossa sociedade é muito mais sedentária, é uma sociedade que vive no celular, a gente come mal, então é uma questão social e cultural mesmo, que é difícil a gente mudar e é difícil a gente observar mudanças assim tão importantes. Eu, por exemplo, não imagino que isso vai melhorar, muito pelo contrário, a tendência é piorar.
e a gente precisa saber disso para saber realmente dos riscos a que a gente quer se submeter. E é importante a gente trazer a paciente para fazer a parte dela. Então, não adianta a gente prescrever um tratamento e a paciente não aderir. A gente não faz milagre. E às vezes, quando a gente tem desfechos adversos na gravidez, a tendência é procurar um culpado, né? Então, muitas vezes a gente falou, a pessoa não cumpriu o que a gente pediu e o desfecho adverso vai acontecer. E aí, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, escolhas. Pessoas que engravidam geralmente são adultas e pessoas adultas precisam fazer escolhas. E a vida é vivida mesmo e tem altos e baixos e tudo pode acontecer. Então, pessoas adultas precisam fazer o que tem que ser feito. E é da responsabilidade da pessoa gestante e da sua família cumprirem o que tem que cumprir. Ah, é difícil, não gosto de fazer exercício. Tudo bem, mas adulto faz o que tem que fazer, tá certo? Então, esse é um dos pontos principais e primordiais, não só todas essas questões culturais e sociais, mas também a má assistência, né? Que no meu pré-natal de alto risco, a grande maioria destas pessoas não precisariam estar lá se medidas fossem tomadas antes de engravidar ou no primeiro trimestre de gravidez, certo? Tá. Como saber que entrei em trabalho de parto? Essa é uma pergunta muito comum, uma dúvida muito comum. E é extremamente importante a gente falar que a gente não tem bola de cristal. Não tem como adivinhar. Tem gente que me pergunta, tá, mas que dia que meu bebê vai nascer? Não sei. Não tem como a gente adivinhar isso. A educação perinatal é importantíssima para que você entenda as mudanças que o seu corpo vai passar durante a gravidez. No terceiro trimestre, a gente tem uma preparação ali do seu corpo, tem as contrações de treinamento, o corpo começa a dar sinais, né, de que alguma coisa vai acontecer, e as contrações de treinamento vão te preparando para o momento do parto. É muito comum as pessoas procurarem a maternidade ao menor sinal de trabalho de parto, pelo medo mesmo, né, de acontecer alguma coisa. E isso é muito delicado, porque às vezes as pessoas vão e não estão em trabalho de parto e tem que voltar para casa e não gostam e falam, já vim na maternidade 800 vezes e ninguém faz nada. Mas não tem o que fazer, né? Então, é importante conhecer sobre as fases do trabalho de parto. A gente tem uma fase que chama pródromos, que são as contrações que ainda estão irregulares ali, o trabalho de parto ainda não se desenrolou de forma efetiva. E esses pródromos, que é a preparação para o trabalho de parto ativo, pode demorar dias e semanas. Então, é importante saber que vai passar e o trabalho de parto uma hora vai chegar. O trabalho de parto ativo, que é o momento de ir para o hospital, é quando a gente tem contrações regulares. O que é contração? A barriga ficar toda dura e doer a barriga toda. E essas contrações duram mais ou menos 40 segundos e elas vêm de 5 em 5 minutos sem parar. Então, uma contração atrás da outra, tomou banho, comeu, descansou e a contração não parou, está ritmada ali, sem parar. Provavelmente é trabalho de parto mesmo. Mas isso não quer dizer que precise ir correndo para o hospital. O trabalho de parto, ele vai acontecer da mesma forma você estando em casa ou você estando no hospital. E trabalhos de parto iniciais geralmente não são internados precocemente. A gente só interna pacientes que estão em trabalho de parto ativo, com uma dilatação de mais ou menos 4, 5 centímetros. A literatura fala que 6 centímetros, a partir de 6 centímetros que é trabalho de parto ativo, tá? Com contrações eficientes. Então, ontem uma enfermeira me falou uma coisa que eu falei, realmente, isso é uma coisa muito legal para se falar para as pacientes. Ela disse que quando ela faz a educação perinatal, ela diz que
Olha, não precisa você desesperar e ir para o hospital muito cedo, porque a dor dos 4 centímetros no hospital é a mesma dor dos 4 centímetros em casa. A gente não vai fazer muitas coisas além de te acolher e te orientar nesse processo, mas passar pelo trabalho de parto vai acontecer no hospital ou fora dele, tá? Então, às vezes, a gente orienta, né, sobre as contrações ritmadas, que não passam, que mesmo tomando banho, comendo, a contração tá ali de 5 em 5 minutos sem parar. Às vezes a bolsa rompe, às vezes não. Então, são vários fatores que a gente precisa analisar. Mais uma vez, é extremamente importante ter uma doula, se você puder, porque a doula vai te orientar, ela vai estar com você nesse processo, ela vai te dizer ali qual fase mais ou menos do trabalho de parto você tá e qual que é a melhor hora de ir pro hospital para que você fique mais tranquila. Algumas mulheres vão querer ir pro hospital mesmo, vão se sentir mais seguras no hospital e tá tudo bem também. Às vezes a gente deixa para reavaliar, né? Conversa, faz alguma medicação para alívio da dor. Então, acolher esse momento é extremamente importante, mas não tem uma receita de bolo. Cada pessoa vai ter um momento, né, de ir para o hospital ou não. Então, isso é conversado realmente no pré-natal. É importante ter uma pessoa de confiança para tirar dúvida. Às vezes dá dúvida mesmo, será que é trabalho de parto, será que não é? Se tiver dúvida e quiser ir no hospital, precisa ir com a cabeça aberta para uma avaliação. Não é para internação imediata. Às vezes as pessoas ficam chateadas que não são internadas, porque elas se criaram uma expectativa que foi frustrada. Mas é para o seu bem, né? Internações precoces são muito ruins para o trabalho de parto, aumentam as chances de intervenções desnecessárias, de estresse, pelo ambiente estressante que é um hospital. Então, é para o bem da paciente e para o bom desenrolar do trabalho de parto. E ter segurança, confiar no seu corpo, confiar no processo, é o primeiro ponto para que você realmente se sinta segura de ir para a maternidade quando o seu corpo ou o processo ali pedir para isso. Tá? Então, se precisar ir para a maternidade, pense que vai para uma avaliação. Pode ser que fique internada, pode ser que não fique. Ah, mas e se a bolsa estourar, o bebê nascer em casa? Pode acontecer, tá? Então, partos acontecem em qualquer lugar e são imprevisíveis realmente. E é importante a gente falar sobre isso com naturalidade. O parto faz parte da natureza. Então, a gente avalia as pacientes com o que a gente está vendo no momento. A gente, no momento, não tem indicação de internar, mas daqui meia hora pode ter. Assim como daqui meia hora pode ter nascido. Quantas vezes eu toquei uma paciente e era 1 centímetro, daqui uma hora nasceu. Pode acontecer, como tudo pode acontecer na natureza, tá certo? Após aborto retido de 9 semanas, quando posso tentar uma nova gravidez? Foi feito curetagem. Primeiramente, sinto muito pela sua perda. Todas as perdas gestacionais são muito delicadas e precisam, né, de um cuidado aí com esse luto, realmente. E recentemente eu estava conversando com uma nutricionista e ela estava falando que tem chegado muitas perdas gestacionais, né? E o que está acontecendo. E todas as lives de pergunta e resposta, não sei se vocês repararam, chega esse tema de perda gestacional. Então, mais uma vez, a gente volta naquele cenário de gestações de alto risco. Por que elas acontecem? Né? Pelos nossos hábitos de vida, por não ter feito uma consulta pré-concepcional, talvez. Então, é importante a gente avaliar tudo, todo o contexto. Mas é importante também a gente falar que abortos espontâneos sem causas determinadas podem acontecer. E qualquer pessoa que engravida pode ter um aborto sem causa definida. Mas para quem teve um aborto, é importante que tenha uma consulta pré-concepcional. Um aborto único ou 2 abortos podem acontecer com qualquer pessoa de uma forma aleatória, mas sempre antes de engravidar de novo é preciso uma consulta pré-concepcional para conhecer o seu histórico de saúde, saber como está a sua saúde como um todo, para que se tenha uma gravidez
mais saudável e que reduzam as chances de abortos espontâneos causados por alguma eventual complicação, tá certo? E hoje, por exemplo, infelizmente, eu tive 2 casos de aborto de primeiro trimestre, os 2 em gestações de alto risco. E é muito triste dar essas notícias, mas é importante falar sobre isso também, porque é importante a gente orientar essas pessoas sobre uma chance aumentada de perda gestacional, né, sobre o que a gente precisa fazer para prevenir. Às vezes, mesmo fazendo tudo que a gente tem disponível, não é possível prevenir. É importante a gente falar também sobre a prescrição indiscriminada de progesterona para ameaça de aborto ou para abortos que não têm indicação. Então, a progesterona não faz milagre, ela não segura gestações. O único caso de prescrição de progesterona em casos de perdas gestacionais que são indicados e recomendados pela literatura são em casos de abortos de repetição. Se essa pessoa já teve um aborto de primeiro trimestre e em uma outra gravidez ela tem um sangramento, que é uma ameaça de aborto, aí sim está indicado usar progesterona, mas em doses muito altas, 800 mg por dia. Ainda assim, a evidência de que vá melhorar o desfecho dessa gravidez é baixo. Então, a gente precisa pesar, ponderar aí com a paciente se vai prescrever ou não. Então, a progesterona não faz milagres. A outra indicação para progesterona são para pacientes que têm diagnóstico de colo curto ou insuficiência istmo-cervical, que são perdas gestacionais mais tardias de repetição, ou que a ultrassom a gente diagnosticou um colo curto para prevenir parto prematuro. Tá certo? Eu vou finalizar aqui com uma pergunta sobre gineco, que eu gosto de falar também, e é extremamente importante, já que estamos falando de gestações de alto risco, né? Então, às vezes, quando a gente dá um diagnóstico para a paciente e sugere que ela espere um tempo para engravidar, para melhorar as condições físicas dela e de saúde, a gente precisa de contracepção para isso. Não adianta eu falar, olha, espera um pouquinho para engravidar e não fazer nada. O meu papel é fazer uma contracepção eficaz para cuidar da saúde dessa pessoa, para que a gente engravide de uma forma planejada e mais segura, tá? E uma pessoa fez uma pergunta muito legal. Fiquei sabendo de um implante que suspende a menstruação. Pode falar sobre isso? Bem, o único implante que é liberado pela Anvisa para uso contraceptivo é o Implanon, que é um implante com um hormônio de progesterona, um único hormônio, tá? Existem outros implantes que estão sendo vendidos, mas eles são proibidos, não são liberados pela Anvisa. O CFM, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a de Endocrinologia e várias outras federações e associações médicas já se posicionaram contra a venda desses implantes hormonais que não são liberados e são inseguros. Eles, na grande maioria das vezes, têm hormônios anabolizantes. Então, isso é muito sério e pode causar graves complicações para a sua saúde. O Implanon, que é o único método contraceptivo liberado pela Anvisa, que é um implante hormonal, que é um implante que a gente insere na face interna, bem debaixo da pele aqui do braço, sob anestesia local. Ele é um bastãozinho de plástico, bem fininho, que a gente dá uma anestesia local, ele vem com um insertor próprio, que a gente bota aqui embaixo do braço, e ele vai liberando progesterona no seu organismo. Ele dura 3 anos, tá? Então, a cada 3 anos precisa trocar, caso você não queira engravidar. Se quiser engravidar antes disso ou depois dos 3 anos, tira e pode engravidar normalmente. Não afeta a sua fertilidade, tá certo? Porém, nenhum método hormonal promete parar de menstruar. Nenhum método promete amenorreia, que a gente chama. Então, se você está querendo um Implanon pensando única e exclusivamente em não menstruar, não faça isso. Porque esse método não promete isso, nem nenhum outro método contraceptivo, tá? Então,
que acontece com o sangramento? O Implanon, assim como o DIU Mirena e o DIU Cailina, que são DIUs hormonais, eles prometem o quê? 80% das pessoas que usam esses métodos vão ter um sangramento que a gente considera favorável. O que é isso? Vai sangrar muito pouco, ou vai sangrar raramente, ou vai sangrar a cada 3, 4 meses, tá? Ou não vai sangrar. Pode acontecer de não sangrar, sim, mas não é uma promessa, tá? Então, 80% vai ter um sangramento favorável, mas 20% pode ter um sangramento desfavorável. Pode sangrar de forma mais irregular, pode sangrar mais do que sangrava antes. Então, não tem como saber qual vai ser o seu padrão de sangramento sem testar, tá? E ainda que tenha um padrão de sangramento desfavorável, a gente tem outras formas para controlar esse padrão de sangramento e tentar melhorar. É importante falar que o sangramento desfavorável não causa prejuízos à sua saúde. O que pode fazer é ser incômodo e ser chato mesmo para lidar, porque você não sabe quando você vai sangrar, nem a quantidade, né? Então, isso pode ser incômodo, porque é imprevisível. Mas a gente tem outras formas de lidar com esse sangramento sem precisar tirar o método, tá? Então, é isso sobre o Implanon. É muito importante a gente falar sobre contracepção também, tá? Afinal, 60% das gestações do Brasil são não planejadas. E hoje a gente já tem métodos muito eficazes para prevenção de gestação indesejada. E é muito pouco falado sobre isso, é muito pouco difundido, muitas vezes tem muito mais mito do que o que realmente acontece, tá? E, enfim, todas as vezes que tiverem dúvidas sobre isso, a gente pode discutir aqui, tá certo? E esses dias tivemos também um caso de uma famosa aí, me mandaram no direct perguntando, pedindo para falar sobre isso. Ela falou que o DIU dela migrou de lugar e foi para dentro do abdômen e precisou de uma pequena cirurgia para retirar. Sim, isso pode acontecer. Assim como a pílula pode dar trombose, o DIU pode perfurar o útero e ir para a cavidade abdominal, o Implanon, que é o colocado no braço, pode migrar dali e parar em outro lugar. Pode acontecer, assim como na cirurgia da laqueadura, pode ter uma hemorragia, perder o útero, morrer. Pode acontecer. Complicações podem acontecer na vida, né? Então, é importante saber que essas complicações são muito raras, são menores de 1% a chance de acontecer esse tipo de complicação. Então, a gente não pode usar esses casos, que são a minoria, para demonizar métodos contraceptivos seguros, de longa duração e reversíveis. Então, complicações podem acontecer realmente, é importante que saiba disso antes de inserir o método, de escolher o método, é importante conversar com uma pessoa da sua confiança e gerenciar os riscos. Viver é arriscado, então você vai escolher o método que você achar melhor para você. Então, a gente vai precisar falar sobre indicações e contraindicações. Algumas pessoas têm contraindicações para alguns métodos e a gente vai falar sobre riscos. É importante falar sobre riscos e complicações, sobre taxas de falha. Todo método contraceptivo pode falhar, a laqueadura pode falhar, a vasectomia pode falhar. E é importante falar sobre isso para que você tenha uma escolha baseada em uma informação de verdade, para que você não seja surpreendida depois, caso alguma dessas coisas aconteça, tá? Mas não precisa demonizar o DIU porque uma pessoa teve uma complicação. Complicações podem acontecer. E como a gente está falando sobre métodos contraceptivos, só vou deixar a lembrança de que eu tenho um e-book chamado Guia Prático de Contracepção, que eu escrevi exclusivamente para pacientes, para que tenham realmente informações baseadas em evidências seguras, tá? De forma fácil e didática, para que você veja e conheça todos os métodos disponíveis. Não existe só pílula, não existe só DIU, existem métodos contraceptivos que as pessoas sequer conhecem.
e que a gente não fala, né? Então, esse e-book é completo, baseado em evidência, que tem todos os métodos contraceptivos disponíveis no nosso país, para que você faça uma escolha baseada em evidências e uma escolha segura para a sua saúde contraceptiva. E muitas vezes as pessoas têm medo de escolher um método contraceptivo, mas não se lembram de que a gravidez aumenta muito os riscos, né? De trombose, um risco de vida, um risco de alguma outra complicação. Então, na grande maioria das vezes, a gravidez é muito mais perigosa do que qualquer método contraceptivo disponível. E engravidar requer muita responsabilidade. Então, se você não quer engravidar, então procure um método contraceptivo que seja melhor para você. Discuta com a pessoa que te acompanhe, com um profissional da sua confiança e faça boas escolhas para a sua vida, porque depois a gente não tem como voltar atrás, né? Uma gestação indesejada traz muitas questões a serem resolvidas. Eu vou deixar o link do Guia Prático de Contracepção para quem quiser adquirir. E se quiserem tirar mais dúvidas, a gente vai fazer outras lives depois sobre dúvidas comuns de vocês. Muito obrigada pela presença, pela interação. Hoje eu consegui responder algumas dúvidas aqui ao vivo de vocês. E a live vai ficar salva. Não deixem de seguir o meu canal do YouTube, onde as lives também ficam salvas. A gente vai postando os cortes aqui dessas lives no Instagram também. Então, não deixem de assistir, compartilhar, porque informação boa é informação compartilhada. E se vocês tiverem alguma outra sugestão, eu estou aberta a conversar, tá? E é isso, muito obrigada, boa noite. Amanhã tem live de relato de parto, um relato de parto muito legal, um parto difícil, um parto que precisou de intervenções obstétricas e que não deixou más lembranças, tá certo? Então, eu acho muito importante também quem gosta do tema e que quer saber o relato de parto de uma pessoa que teve um parto delicado, mas com final feliz. Amanhã, às 8 horas, nós estaremos neste mesmo local com Yasmin e Lucas falando do nascimento de Catarina, tá certo? Um beijão, boa noite, obrigada e até mais.